Telescópio começando, para você que se liga com a gente, seja muito bem-vindo a mais um programa nessa sexta-feira, véspera então, nosso querido fim de semana aqui. Foi uma semana intensa aqui, trazendo muita informação sobre Itapetininga para você, mas nós continuamos juntos, então seja muito bem-vindo, você que se liga com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais da TV, seja Facebook, Instagram, YouTube, nós estamos aí online ao vivo para que você possa estar sempre muito bem informado. E iniciando já o nosso programa aqui, vamos conversar com um comerciante aqui da nossa cidade, o Fuad Abrão. Ele vai trazer pra gente aqui um pouco a respeito dessa comunidade que nós amamos tanto, que é a comunidade libanesa aqui no Brasil, né? Eu tenho certeza, você deve conhecer alguém, já ouviu falar, gosta muito da culinária aí, que vem também junto com os libaneses aqui no Brasil, que já é parte um pouco do nosso Brasil aqui, e ele vai conversar um pouquinho a respeito disso com a gente. Fuad, boa tarde mais uma vez. Agora, vamos lá trazendo aqui pra gente, conta um pouquinho dessa história, né? O que representa pra você, o que representa pro Brasil também, assim, ter essa ligação tão forte aí com o povo do Líbano. Bom, boa tarde, Guto, boa tarde, Samira, que deve estar já ligada, plugada, né? Boa tarde a todos os telespectadores. Na realidade, o Líbano e o Brasil têm uma grande relação afetiva e comercial e de moradia, de tudo. Aqui a região nossa também. Você sabe que nós temos aqui Itapetininga, especialmente Itapetininga, nós temos uma conta outro dia com meu pai, nós temos aproximadamente uns 300 núcleos familiares de descendentes e libaneses, e sírios também, na verdade, porque vieram no fim do século passado, no fim do século XVIII, 1890 e pouco, vieram os primeiros libaneses aqui para Itapetininga e para São Paulo. São Paulo, a família Jafé. E aqui a família do Samuel, nosso colega aqui da TVI, que os primeiros sírios libaneses que chegaram no final do século, que veio, acho que é bisavô do Gilbran, né, do Samuel. A minha família, ela veio aqui através de São Miguel Arcanjo, que na realidade é bisavô, sabe o Telão, o Jorge Teles, o Lauro Teles, é bisavô deles que chegou em São Miguel Arcanjo no final do século XIX também, e depois no início do século XX, em 1906 aproximadamente, vieram meu avô do Paminondas Ambrósio, que é o Naile Miguel, vieram para São Miguel Arcanjo, e depois de São Miguel Arcanjo migraram para Itapetininga. Essa é uma grande colônia enorme, muitos parentes. Outro lado da família, a família Ozzi, que é a família também da minha mãe, vieram para Lambari, que era um distrito de Itapetininga também em 1914, mais ou menos. E todos vieram com passaporte de turco, porque naquele período o Império Otomano dominava todo o Oriente Médio e uma parte da Ásia, além do Oriente Médio, que era o Império Otomano. Então eles eram refugiados do domínio otomano turco, e daí para vir para cá eles tinham passaporte como turcos. Então por isso que todo mundo chamava aqueles árabes, libaneses e sírios na época dos turcos, exatamente por essa razão. E vieram para cá e contribuíram muito no comércio, na educação, na cidade, na política, na medicina. Tem vários turcos, né, libaneses, participando de todas as áreas aqui de Itapetininga. Os Ozzi construíram a primeira faculdade aqui de nível superior, foi prefeito, deputado estadual. Walter Cury também, que veio de São Paulo, mas porque ele casou com o pessoal de Sarapuí, que é o pessoal da Salem, que tem até hoje o Nenê, eles têm a Folha de Itapetininga hoje, trabalharam no hospital, foram comerciantes, os Salens, aqui em Itapetininga. Então, todo mundo aqui na cidade ou na região tinha sempre um vizinho, um namorado de alguém, um parente ligado ao Líbano, de alguma maneira.
a sua culinária, os seus costumes. Tem algumas palavras que nós falamos aqui, que são libaneses, chufi, por exemplo, é uma coisa que todos os brasileiros sabem o que significa, é óleo e etc. Então nós vimos isso. E no Brasil também tem aproximadamente, segundo as estatísticas, quase 10 milhões entre libaneses e descendentes libaneses, ou seja, 2 Líbanos habitam no Brasil. E quando acontece uma tragédia dessa em Beirute, essa tragédia imediatamente ela é jogada para dentro de nós, aqui dentro do Brasil, dentro da nossa vida, porque há uma relação afetiva muito grande. Dentro do Líbano, por exemplo, tem vilas, um vale inteirinho só de brasileiros que moraram aqui, libaneses que vieram para cá, tiveram filhos, voltaram para lá com seus filhos brasileiros. Falam em português. O pão sírio que a gente conhece é fabricado por um libanês que mora em São Paulo e fabrica no Líbano um pão sírio, manda para o Brasil, manda para outros lugares. É o primeiro pão sírio do Max Fur, que tem 2 linhas. Então, só para vocês terem uma ideia, e daí chegaram na 25 de março, em São Paulo. E aqui no Brasil, a migração é interessante, porque ela veio primeiro em São Paulo, que estava começando a pegar fogo a economia paulista, estavam recebendo os árabes. Depois em Manaus, porque também a época da borracha, etc. E na Bahia, são os 3 primeiros focos. Depois vieram para o Paraná, para Goiás, Mato Grosso, etc. Foram depois expandindo para outros lugares nas décadas posteriores. E o Líbano, judiação, e passou por essa tragédia, né, Guto, nesses dias aí. Olha só, então a gente vê que a imigração aqui, né, a ligação, né, com esse povo, com aqueles que vieram para cá, também com seus descendentes, é algo que permeia também a história aqui de Itapetininga. Você citou aqui vários nomes que eu acredito que todo mundo aqui conheça, né, que tem ligação também com a nossa cidade aqui. E Fuad, falando agora justamente a respeito desse acontecido aí, nós tivemos então o que se sabe até agora, que foi uma explosão aí que teria a ver com 2.750 toneladas de nitrato de amônio que estavam armazenadas lá no porto de Beirute, né? E segundo a agência Reuters, aí, hoje chega a 150 mortos, 5 mil feridos e cerca de 300 mil desabrigados. Você citou aqui pra gente, né, que não tem como isso não impactar diretamente, não chegar muito firmemente a nós aqui brasileiros, mas principalmente a comunidade libanesa aqui no Brasil. Como que foi isso, Fuad? Como foi essa notícia entre os grupos, entre as famílias? Comentou muito disso? Então, nós temos alguns parentes ainda lá no Líbano, alguns em Beirute. Um parente, nossa prima Nájila, por exemplo, ela mora aproximadamente a uns 20 minutos do porto, dentro da cidade de Beirute, e daí alguns amigos nossos ligaram, parentes, né, ligaram para saber, ela escutou o barulho, né, há 15 minutos, mas não teve nenhum reflexo na residência, no prédio onde ela mora, não aconteceu nada. Mas ela disse que é um clima de tristeza, de consternação, porque a economia libanesa já estava complicada. Uhum. Ela está numa das maiores crises, assim como o mundo inteiro. A pandemia também está com altos níveis no Líbano de contaminação. Então eles estavam com problemas de hospital. Imagine não ter hospital por causa da pandemia e de repente acontecem 300, não sei quantos mil feridos, 5 mil, 6 mil feridos nessa situação. E foi um descaso que aconteceu, porque parece que um navio estava carregando essa quantidade e foi bloqueado e mandaram guardar no porto do Líbano, deixar guardado, isso há 6 anos já atrás. E daí o navio foi embora e ficou lá para eles resolverem o que iam fazer com aquele montante. Esse tipo de nitrato é bom para a plantação, ele ajuda no deserto a crescer a coisa. Então, parece que estava. Agora tem uma versão agora que eu vi hoje na revista Fórum, que poderia ser um míssil israelense que estava tentando encontrar armamentos do Hezbollah. E daí jogou o míssil nesse lugar e daí acabou tendo a explosão com o resto das coisas. Mas isso também não sabemos se é fake news,
Isso é nada. O fórum não é de fake news, mas é versão, porque é um jornalista israelense que levantou essa questão. Até vi hoje, não sei se você chegou a ver essa questão, mas é muito triste, né, você imaginar. Se você, eu tô com umas imagens aqui, mas é que é difícil para passar para você agora. Isso, mas nós estamos do que é Beirute. Nós estamos colocando na tela algumas imagens, a imagem da explosão, de como ficou também depois, mas pode ir contando aqui para a gente. Então, não, Beirute é uma cidade maravilhosa que tem praia, tem vida noturna, ela é chamada até de a Suíça brasileira, a Suíça do Oriente Médio. O Beirute era uma cidade que foi reconstruída, foi destruída 7 vezes, Guto, e reconstruída. A última foi em 1900, na década de 80, foi um bombardeio israelense. Já teve um parente meu que foi estilhaçado, faleceu agora, Bazete Mourad, primo dos meus primos, ficou inteirinho de estilhaços por causa dessa última. Daí reconstruiu-se Beirute inteirinho, um grande turismo, área de turismo, área noturna, e ele conseguiu se reconstruir. É importante também lembrar que Beirute, o Líbano, é o país maior de número de católicos do Oriente Médio, 40% de cristãos. Viu? E dentro dos cristãos lá, a maioria é católico, mas é que tem católico, tem ortodoxo, tem... Deixa eu só desligar aqui um minutinho. Não, sim. Ortodoxo, tem católico ortodoxo, tem católicos maronitas e vários tipos dentro da religião católica também existem grupos diferenciados, especialmente lá no Oriente Médio, da onde nasceu. Lá diz que o primeiro milagre de Cristo aconteceu na cidade de Canaã, que é no Líbano, né? Quando Cristo virou água em vinho. Eu não estou podendo atender. E assim, até para quem conhece aqui, né, para quem gosta, assim, na cidade de São Paulo mesmo se tem, né, muito dessas expressões, né, desses ritos orientais da Igreja Católica, e muitas igrejas ali. Também tem uma igreja Nossa Senhora do Líbano mesmo, que é um título mesmo de Nossa Senhora, que exatamente. É uma igreja muito bonita também, então é muito ligado também com isso. E Fuad, falando justamente a respeito da questão que você citou aqui, né, que a revista Fórum noticiou, que poderia ser um ataque, né, e eu estava vendo hoje mesmo, até o gabinete presidencial do Líbano, ele ainda não descartou mesmo essa possibilidade, né, ele cita que ele está ainda investigando e a possibilidade de ter sido uma interferência externa, algum ataque externo, ainda ele está sendo, vamos dizer assim, investigado. Então é algo que a gente vai continuando aí olhando para tudo, mas vamos saber. Oi, pode falar. Desculpe, nós vamos saber no futuro, como você mesmo está colocando, né? Desculpe, eu interferi aí na sua colocação, perdão. Não, sem problema. Mas, Fuad, você citou aqui pra gente, né, que o Líbano estava, vamos dizer assim, numa situação que já não era muito boa economicamente. Eu estava dando uma olhada também nisso, né, que já estava com uma hiperinflação, uma demissão em massa, algumas restrições bancárias grandes já passando lá, né? Como que você acredita que vão ser, vamos dizer assim, os próximos passos a partir de agora, né? Será necessária uma comoção dos países, tudo, para dar uma ajuda para o Líbano, para se reerguer de novo? Pois vai ter que ter uma ajuda humanitária internacional para a questão da saúde, especialmente, porque misturou a pandemia com essa tragédia, né, que é muitos desabrigados. O desabrigado fica muito mais fácil fica vulnerável, né? Fica muito mais vulnerável para ter uma bactéria, um vírus, né, da pandemia especialmente. E depois a questão econômica, que daí é para isso que a ONU, o FMI, os organismos internacionais vão ter que tratar. Só que ao mesmo tempo tem que tratar do mundo inteiro, porque a crise é mundial. Né? Então, um momento meio difícil para estar debatendo, discutindo isso. Não sei como é que eles vão fazer. Mas, como dizem lá, a Beirute e o Líbano tem uma fama de ser fênix, porque quantas guerras, quantas destruições e quantas reconstruções foram feitas.
é um país que sabe sobreviver, sabe sair dessas situações, é um povo guerreiro, um povo lutador. Isso é muito importante. Pode ver o que fizeram aqui, como tem colaborado no Brasil, eles é o mesmo povo que está lá, lutando e construindo a sua vida de alguma maneira. Sim, sim. E nós temos aqui um recado do Fábio Madeira, que está participando com a gente aqui. Ele mandou boa tarde. Você que está acompanhando aqui o Telescópio, pode mandar o seu recado também através do nosso Facebook da TV, que é o facebook.com/TV Itapê. Você escreve aí no seu navegador e manda o seu recado, participa ao vivo aqui com a gente do programa. E Fuad, trazendo aqui a respeito das comunidades libanesas no Brasil. Você citou, nós temos 2 Líbanos aqui no Brasil, de descendentes, de famílias ligadas aí profundamente com essa terra. E diga pra gente aqui, Fuad, dentre as comunidades aqui, vamos dizer assim, existe eu vi algumas notícias de que estava se pensando aí uma possibilidade de uma união, de talvez uma ajuda, de talvez até receber pessoas que necessitem de abrigo. Como que tá? Então eu participo de alguns grupos, um chama Líbano 6.000 anos, outro chama Eu Amo Líbano, tem mais de 10.000, 20.000 cada grupo desses pessoas, grupo de Facebook, WhatsApp. E eles estão falando em fazer uma ajuda humanitária, de tipo de uma ajuda financeira entre os imigrantes e os descendentes aqui do Brasil, para colaborar, a princípio, a partir das suas próprias famílias que moram lá e a partir das suas famílias no resto da comunidade. Então, e daí trazer, talvez, vir gente de quem tem direto, tem muita gente que tem parentes diretos. Nós temos uma outra migração que é muito mais recente, que é dos anos 80, 90, que vieram para cá, e tem agora a mais recente, é mais sírios do que libaneses, né? Por causa da tragédia da Síria. Agora deve voltar muito libanês para cá. Novamente, é interessante que o Brasil é um país, sempre foi, né? Muito multirracial. Nós temos a Itália também, por exemplo, nós temos 2 Itálias aqui dentro do Brasil. Se você pegar os descendentes, especialmente São Paulo, Paraná e o sul do país, nós temos muitos japoneses, muitos alemães, nós temos 2 Áfricas aqui dentro do Brasil, reprimidas, oprimidas, mas elas existem e estão aí lutando para se levantar e para se construir. Então nós temos um país maravilhoso aqui, que nós estamos lutando para mantê-lo assim, né, dentro das nossas possibilidades, seja na política, no trabalho, na comunicação, como você, todo mundo fazendo o que é possível para a gente fazer um Brasil melhor também, e o Brasil que possa estar ajudando os outros, embora precise de muita ajuda e muita reza também. Muito bem, né, Fábio? Acho que eu lembro aqui, né, o pessoal que antigamente, né, se falava muito, até olhando mesmo para o Brasil, né, esse acolhimento aqui às imigrações, né, até o sociólogo já falecido, Darcy Ribeiro, ele chamava o Brasil de Nova Roma, né, o centro do mundo de novo, o lugar onde todo mundo ia conviver, ia conseguir, vamos dizer assim, crescer ali junto, né, na união, que o Brasil também desempenhe cada vez mais esse papel aqui com a gente. E nós temos também aqui um recado aqui, também falando para trazer também para as pessoas, né, esse despertar de novo. Nós passamos por toda essa questão da pandemia, nós passamos por todo esse problema humanitário, vemos também uma tragédia acontecendo no meio de tudo isso, que nós possamos também juntos aí ajudar o quanto for possível. Fuad, eu agradeço bastante a sua participação aqui com a gente. Se quiser deixar mais algum recado, se tiver, vamos dizer assim, alguma ação que você acredita e gostaria de divulgar também para a ajuda dessas pessoas, fica aberto o telescópio para você. Não, eu agradeço aqui a gente está podendo falar sobre isso, para as pessoas conhecerem também um pouco mais dessa realidade e dessa ligação do Líbano com o Brasil, né? Os 2 países precisam de oração. Nesse momento, quem precisa de uma oração maior é o Líbano, porque soma as orações da pandemia com as orações dessa tragédia que está acontecendo. Eu queria dizer que eu vou estar sempre em contato com esse pessoal que é ligado diretamente com o Líbano, né, que é dos grupos de libaneses no Brasil, e o que a gente puder colaborar e informar vocês aqui sobre o que está acontecendo, estaremos à disposição. Tá bom? Tá certo. Muito obrigado, Fuad. Um grande abraço, viu?